O número de pessoas que morreram esse ano por causa da gripe chegou a 839 de janeiro a 16 de julho. 562 mortes foram provocadas pelo vírus H1N1. Já os casos de sarampo chegam a 677 no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. O avanço do surto já causou ao menos 2 mortes até agora. Balanço divulgado pelo Ministério da Saúde mostra que o Brasil tem quase 700 casos confirmados de sarampo. Amazonas e Roraima são os 2 estados com maior surto da doença. 444 casos de sarampo já foram confirmados no Amazonas e 2.529 permanecem em investigação. Roraima confirmou 216 casos e 160 continuam em investigação. Esse epidemiologista explica que a doença já havia sido eliminada em 2016, mas voltou depois da entrada de imigrantes venezuelanos no país. Os 2 problemas, a entrada de pessoas com a doença, no caso desse ano, a entrada de pessoas procedentes da Venezuela com o sarampo, encontrando uma população com uma cobertura vacinal não suficiente para evitar a disseminação da doença. A vacina contra o sarampo é oferecida gratuitamente nos postos de saúde e fazem parte do calendário nacional de vacinação. As crianças têm que receber uma dose da tríplice viral já no 12º mês de vida e outra aos 15 meses. A vacinação continua sendo a melhor prevenção contra a doença. Dados preliminares do Ministério da Saúde revelam que no ano passado a cobertura da primeira dose, a tríplice viral, foi de 85%, enquanto que a segunda dose, a tetra, atingiu apenas 69%. A vacina é muito segura e eficaz, protege contra a infecção. E essa é uma doença que em países subdesenvolvidos, quando atinge crianças desnutridas, por exemplo, ela é muito grave. Essa pediatra alerta sobre o risco do sarampo em crianças. O sarampo começa como se fosse uma gripe um pouco mais forte. Então, qualquer sintoma de febre, uma tosse, uma síndrome catarral, né? Secreção nasal, tosse e febre, a gente está indo ao posto de saúde para ser melhor avaliado. O contato se dá por gotículas de saliva. Então, as crianças falando, uma próxima da outra, brincando, se abraçando, não é? As crianças são bem próximas nas suas brincadeiras. Já pode ser transmitido. E ele leva, assim, pode levar à morte e a grandes sequelas. A campanha nacional de vacinação contra o sarampo será realizada entre 6 e 31 de agosto, sendo o dia D num sábado, 18 de agosto.